Boa noite, muito boa noite. Como estão vocês? Muito bom, boa noite, Lelê. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Clarice, Grace. Como estão todos? Muito feliz de estarmos juntos aqui novamente. Semana passada eu não pude fazer live, estava doente. Oi, Clá. Mas já estou ótima. Estou aqui no Brasil ainda, curtindo, exercendo minhas funções de filha, de tia, irmã, cunhada, de pertinho, amiga das amigas que estão por aqui. Então tá uma delícia, muito gostoso. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Mirella Piazzi. Daqui a pouquinho ela deve estar por aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar da saúde dos filhos quando eles estão longe, né? O que a gente pode fazer para auxiliar os nossos filhos a ficarem bem, né? Como orientá-los, como instruí-los, recursos que eles podem ter, porque essa é uma das questões que mais preocupam os pais, né? Muitos pais se preocupam muito com essa questão da saúde. O que fazer, né? O que eu vou fazer se meu filho ficar doente e eu estou longe? Como ele vai se virar, né? A gente tem essa questão. E a gente vai falar sobre saúde como um todo. Saúde incluindo a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Oi, Márcia, delícia te ver aqui. Carol, boa noite. Deixa eu ver se a Mirella já entrou. Vamos ver aqui. E ainda não estou achando a Mirella. Boa noite, Lu. Muito, muito feliz de estar com vocês aqui. Então, vai ser dentro da questão saúde que a gente vai, né, que a gente vai falar. Oi, Lica! Boa noite! Muito feliz. Que bom que você pôde entrar. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. A gente vai tratar dessa questão. Vamos falar muito também sobre o olhar, né? Sobre a importância da gente ter um olhar positivo para as situações, né? Como os nossos pensamentos, nossos sentimentos vão repercutir na saúde do nosso filho, né? E a gente orientar, ensinar isso para eles. Deixa eu ver. Estou vendo se a Mirella já entrou ou não, para poder chamá-la. Onde é que está aqui? Espera lá, que eu estou vendo se eu consigo encontrar a Mirella aqui. Enquanto não começa... Aqui, achei. Fiz um convite. Vamos ver. Deu certo! Tá bom, querida? Um pouquinho aqui para minha câmera. Pronto. Que bom te receber. Obrigada por ter aceitado esse convite para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, né? Saúde é tudo na vida, né? Se a gente tem saúde, a gente tem todo o resto, né? A gente vai atrás de todo o resto. Verdade. Obrigada, Cris, pelo convite. Tenho Imagina. certeza que essa conversa vai ser deliciosa. Falar de filho, de saúde, de bem-estar, é tudo que a gente quer, né? Exatamente. E é muito importante quando a gente pensa em saída de um filho de casa, e aí, assim, a gente pensando principalmente em filhos jovens, que ainda são jovens adultos e que vão iniciar suas vidas
seus caminhos nessa faixa dos 19, 18, 19, 20 anos. Né? Se mesmo adultos, né, já adultos realmente, depois dos 25, né, que é quando o nosso cérebro ainda fica em formação até os 24 anos, mais ou menos. Então, mesmo quando eles já são mais velhos, a gente como mãe, vai ser uma preocupação eterna, É né? verdade. Imagina quando são jovens adultos saindo de casa. Então, eu acho que é extremamente relevante como orientar não só aos nossos filhos, mas como a gente também olhar para essa questão, porque é algo fundamental que a gente, como mãe, como pai, a gente se sinta seguro, né? Porque estando seguro, a gente se sentindo seguro, a gente passa essa segurança para os nossos filhos, né? Nós somos seres em relação, né? A gente está se relacionando o tempo todo. Exato, E isso é sentido, mesmo não falado é sentido. Então é muito importante exatamente. mesmo que exista essa conexão e essa coerência até do que você está falando com o que você está sentindo na hora que você vai falar para o seu filho, vai, você Sem consegue. dúvida. Não adianta ser uma da boca para fora. Não adianta a gente só Não, colocar em palavras se não existe aquela coerência com o nosso coração, né? O introjetar aquilo que a gente pensa para o nosso coração, ou seja, trazer para o sentimento realmente, aquilo se tornar um sentimento verdadeiro, é fundamental. Porque senão a gente está sempre passando uma mensagem de duplo sentido. A gente fala uma coisa, mas na verdade o que chega para ele é o que a gente sente. é verdade. Então, a gente fala uma coisa e ele recebe outra, né? Então, é muito importante nós, como mães, nos trabalharmos, como pais, nos trabalharmos para esse momento da saída do filho de casa e orientá-los, né? Para como olharem para isso, para a sua saúde quando eles estiverem longe. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é a Mirella, o seu trabalho, porque Vamos isso vai trazer uma conexão grande com o nosso assunto, né? lá. Então, eu sou Mirella Piazzi, para quem não me conhece, tenho 3 filhos. Vou falar de um que já saiu de casa também. Aliás, eu vi que ele entrou aqui na live. E hoje ele está morando na Argentina. Vou contar um pouco sobre essa saída também. Sou neuropsicóloga, sou terapeuta integrativa, sou aromaterapeuta. Então, tudo isso se mistura, tudo é junto e misturado. A gente é um pouco de tudo todos os dias. E é com essa experiência, tanto de terapeuta como de mãe, eu falo mesmo com terapeuta, eu acho que antigamente a gente tinha uma visão assim que o terapeuta não trazia as suas experiências, não falava de si, não entrava, né, no sentimento do outro, na história do outro. Eu acho que hoje isso a gente já vê que isso não acontece, nem tem como não acontecer. Não tem. Então eu falo que eu trago tanto a minha experiência de mãe para como psicóloga, né? E de psicóloga também, sendo mãe. Então, acho que vai ser bem interessante a gente falar desse assunto, porque, além de psicóloga, como eu falei, eu tenho um filho que eu já tive essa experiência de, como mãe, ver a saída dele, além dos pacientes que eu atendo adolescentes também, que passam por essa fase do deixar a casa. Exatamente. E nada como a gente falar de algo que a gente vivencia, né? Uma coisa é a gente, como terapeuta, tratar uma questão dentro daquilo que a gente conhece, mas sem ter tido a vivência. E quando a gente vivencia, a gente sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo, né? É diferente mesmo. É Quando a gente diferente. passa pela situação, é diferente. A teoria, ela ainda é uma teoria, né? Apesar de você conseguir. Eu mesmo, quando eu leio um livro, quando eu estou estudando, quando eu estou assistindo um vídeo, uma palestra, eu procuro realmente estar ali presente para não só ouvir aquilo com a mente, mas com o coração, com o sentimento, exatamente ver o que eu estou sentindo quando eu estou ouvindo aquilo, né? Para Uhum. depois conseguir passar de uma forma mais genuína. Mas é verdade que no momento que você passa mesmo, você fala, opa, né? Uhum. Se Sem bem que dúvida. cada experiência é única também, né, Cris? Ninguém passa da mesma forma. Não. Então também tem essas E nuances. com cada filho também,
Sim, vai ser uma experiência diferente, porque depende da personalidade. Por mais que a gente passe a mesma educação, cada criança é única, é né? E ela verdade. vai vivenciar as situações, os desafios, as descobertas de uma forma diferente também. É Então, verdade. sempre será um aprendizado. Por mais que a gente, né, você no caso tem 3 filhos, o Rafa saiu, o primeiro saiu, mas não necessariamente quando o segundo e o terceiro saírem, as experiências serão as mesmas. Sim, Provavelmente serão diferentes, muito provavelmente serão diferentes, sim, é né? verdade. São momentos diferentes, né? Exatamente. Mesmo quando a gente Exa- é mãe, que a gente fala, eu educo tudo igual. Não tem como, Não tem, né? Você pode ter os mesmos princípios, as mesmas bases, claro, né? sim. Mas o momento é diferente. Só o fato de É, você ser, por exemplo, um segundo filho e já ter um filho ali naquele lar, a dinâmica já é outra, né? exato, exatamente. E quando a gente fala em saúde, né? Então vamos começar a entrar no nosso tema, né? Quando a gente pensa em saúde, a saúde ela engloba uma série de coisas, né? Ela engloba, a gente hoje em dia todo mundo sabe que a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa ter um bom sono, uma alimentação adequada, né? O ambiente interfere demais, afeta demais a nossa saúde, as pessoas com quem a gente convive. E eu acredito assim que muito também existe um peso muito grande aquilo que a gente pensa, consequentemente aquilo que a gente sente, porque tudo que a gente pensa gera um sentimento, né? Aquilo que a gente coloca em palavras, a forma como a gente reage, as nossas atitudes, tudo isso compõe, né, um grande, vamos dizer assim, o nome saúde, Sim. amizades, né? E então é muito importante quando a gente vai orientar um filho que está indo embora, coisas que a gente, né, que a gente precisa passar para eles, falar não apenas das questões físicas, né, ou emocionais, se ela, né, olha, saber ali, por exemplo, na questão emocional, saber quem é o psicólogo ali do local, ele saber que ele tem uma pessoa que ele possa pedir ajuda, né, ou ferramentas que ele venha a ter, mas a gente também orientar sobre a questão do que, né, quando ele ter a fé, ele pensar positivo, ele projetar, trabalhar esse lado de, É. né, que é Eu fundamental, né? acho que uma das preocupações, né, que vem. Eu falo que cada mãe tem uma preocupação quando o filho sai de casa, porque cada mãe é diferente, cada filho é diferente. Eu, particularmente, a gente estava até conversando sobre isso. Deixa eu saber dela. Desculpa. Eu, particularmente eu não tive uma questão de dor, de tristeza quando meu filho saiu de casa, né? Algumas mães elas relatam isso. Nossa, para mim foi muito difícil. Tem algumas que entram em depressão ou perda de peso, aumento de peso, enfim, né? Realmente afeta o psicológico de uma forma muito forte. Eu não tive essa questão, apesar do meu filho ter saído com 16 anos, que é novo. Uhum. Ele foi jogar futebol na Argentina, é um sonho dele, né? Então, para mim, assim, eu estava tão dentro dessa realização e tão em conexão com isso, e pela personalidade dele também, que ele tem uma personalidade que eu sei que ele vai atrás, eu confio nele. Então, assim, para mim, isso não foi, essa saída não foi uma questão dolorosa emocionalmente para mim, né? Claro que a saudade ela acontece, mas não foi, a saudade nem sempre é sinônimo de dor ou de pesar, né? Não, são coisas distintas. Isso. Mas eu acho que uma preocupação que é um pouco geral acaba sendo com a saúde, Uhum. né? Então, assim, como que ele, se ele ficar doente, o que ele vai fazer? Se ele não estiver bem, se ele não se adaptar, né? Se ele não encontrar amigos, onde ele, a gente fala bastante aqui, né, nos Estados Unidos, principalmente, que os adolescentes saem assim que eles vão fazer faculdade, um pouco diferente do Brasil, onde eles ainda estão em casa. Aqui nos Estados Unidos, dá 17, 18 anos, eles estão saindo
para ir para a faculdade, normalmente em outro estado, já estão morando no campus, enfim, né? Então, assim, a gente se preocupa com a saúde, né? O que ele vai comer? Se ele ficar doente, ele vai estar sozinho. E até acho que foi por isso que a gente acabou escolhendo esse tema, porque acho que é um tema que com certeza se repete, que toda mãe tem essa questão, essa preocupação. E aí vem essa nossa discussão, e o que fazer com isso, né? Como cuidar do seu filho à distância? E aí entra o que você falou, cuidar não é só cuidar do físico, né? Mas é cuidar do emocional, é cuidar do espiritual. Então você pode sim, à distância, tanto dar ferramentas, como ajudar o seu filho a estar Claro, bem lá. Você sem dúvida. estando bem, ele já vai sentir isso Ele à já vai distância, se num sentir, exatamente. telefonema. É. Os pais, principalmente a mãe, o pai também, mas a mãe tem algo um pouquinho a mais, assim, eu acho que a ligação mãe e filha, ela ainda é um pouquinho maior. Existe dentro do olhar, falando um pouquinho agora do olhar sistêmico, né? Nós temos uma ligação muito forte com as pessoas do nosso sistema familiar, principalmente o nosso núcleo, né? De pais, filhos, marido, né? O pai das crianças e o marido e tudo mais. E tudo que a gente sente, o outro recebe. E quando uma mãe se sente segura, é que nem um capitão do navio, né? Tá lá, a pessoa, se o capitão está tranquilão, tá na maior tempestade, mas ele não, tá seguro, vai dar tudo certo, ele passa essa segurança para todos os seus Sim. tripulantes, né? O comandante, né? Passa essa segurança para todos os seus comandantes, é a mesma coisa com a mãe. Só que existe um diferencial. A partir do momento em que eles saem de casa, eles se tornam os comandantes de suas vidas. E um conceito que eu acho que é muito importante para a gente ensinar aos nossos filhos, que é um conceito da visão sistêmica, é que quando a gente se torna um adulto, a gente se torna pai e mãe da gente mesmo. Então, é como se a gente introjetasse os nossos pais em nossos corações, vamos dizer assim, eles estão ali, são nosso porto seguro, nós sempre somos porto seguro para os nossos filhos. Mas eles aprenderem que eles, a partir deste momento que eles saem de casa e vão viver as suas próprias vidas, eles tomam conta deles mesmos, né? E essa consciência, ela é fundamental. E a saída, né, Cris? Eu passo muito isso. A saída não pode ser vista como você está deixando algo. Você está somando algo, né? Então você está ganhando além daquele espaço que está ali para você. Você está conquistando algo a mais, Tá. conhecendo outras coisas. Você está somando, você está trazendo mais coisa para dentro de você e para dentro da sua própria casa. Então, quando você volta, você tem as histórias para contar, você tem as experiências, você tem as comidas que você experimentou, você tem também os perrengues que você passou, as dificuldades, né? Então, é muito rico, você está, na verdade, somando. Agora, a preocupação, ela é normal, É normal. né? Eu acho que nosso papel como mãe, e eu falo até como psicóloga também, que muitas vezes a gente, pela rotina do dia a dia, pelos afazeres, pelo trabalho, a gente acaba não prestando muita atenção que o filho está crescendo e que, na verdade, o que você pode dar para ele de principal, por exemplo, na saúde emocional, é o manejo das emoções. Isso você dá desde pequenininho. Né? Então, assim, como você pode manejar primeiro as suas emoções, primeiro você tem que estar preparado para isso, né? E como você vai manejar, como ele vai, quais instrumentos que você vai dar, que seja colocar o seu filho numa terapia, né? Mas quais são as ferramentas que você vai dar para ele saber manejar as emoções dele? Porque é isso que ele vai ter, ele não vai ficar com você a vida inteira, né? Então, você dar recursos para o seu filho é o mais importante que você pode fazer. É o mais Então, ele vai sair de lá com ferramentas, porque o inevitável, não importa a idade, se ele tem 16, se ele tem 20, se ele tem 40, né? O que ele precisa é isso, é ter dentro dele as ferramentas para lidar com as dificuldades inevitáveis do dia a dia.
Saber andar com as próprias pernas, né? E esse é o maior, vamos dizer assim, exemplo de amor que um pai e uma mãe podem dar aos Sim. seus filhos, ensiná-los a serem independentes, ensiná-los a andarem com suas próprias pernas, é soltar, é jogar para o mundo, é estar ali, né? Como ali, qualquer coisa, estou aqui, mas vão, né? Ô, Cris, a Ensiná-los, gente fala da, estimulá-los a a voar. gente fala da saída de casa, mas o quanto eu já atendi crianças, mães, né, com dificuldade de tirar a chupeta da criança, por exemplo, ou a mamadeira, né, ou de deixar de, enfim, de mamar ou de dormir na casa de um amiguinho, enfim. E aí você vê que não é aquela criança chupa a chupeta até 6, 7 anos, porque a mãe não consegue É, tirar, né? Então é exato, uma questão de manejo da emoção da mãe antes, para depois que exatamente. essa criança tenha essa independência de tirar. E normalmente quando a mãe decide, eu vou tirar e realmente tira, isso vai super Vai? tranquilo, a criança nem pede de novo. Então esse Exato. sair de casa, na verdade, é um passo, mas de uma repetição de acontecimentos que muitas vezes você vê No aquilo processo de acontecendo no desenvolvimento. processo de desenvolvimento, né? Então é muito importante que a gente perceba que deixar sair de casa é uma etapa, mas que Exato. você se separa de algumas coisas, por exemplo, mesmo parar de amamentar para uma mãe, que a gente está falando de pai e mãe, mas a mãe tem, muitas vezes a mãe amamenta, ou que seja da mamadeira, porque a mamadeira também é um ato de amamentar, e que muitas mães têm dificuldade de parar, Uhum. né? Ai, é o último filho, ai, deixa mais um pouquinho, né? Que é mais ou menos a mãe deixando o filho sair também. Ai, já saiu dois, eu tô no meu terceiro. Ai, agora o terceiro vai ter o ninho vazio, né? Então, Uhum. agora é vazio mesmo. Então, tem uma diferença disso também. Então, a gente Uhum. tem que se observar e ver que isso vai acontecendo todo dia, na verdade, essa confiança que você tem. Ele vai conseguir, ele pode, né? Eu comentei com você uma coisa que eu brinco que isso foi tema da minha terapia há muito tempo. Eu levava isso para minha terapeuta, que eu me julgava como mãe, porque eu escutava algumas mães falando assim: ah, eu fui ver à noite se meu filho está respirando. Ah, eu levei um espelho, eu coloquei na frente para ver se embaçava, para ver se ele está respirando. E eu nunca fiz isso. Uhum. Para mim, isso nunca foi uma questão. E não estou nem criticando, porque é o que eu falo, não tem certo e não tem errado, né? Mas para mim, aquilo não era uma questão. Assim, era óbvio que ele estava respirando, Sim. né? Então, eu não via o problema, né? Claro que acontecem os problemas, mas assim, eu não via por esse lado. Então, para Sim. mim, era muito estranho você ir ver se seu filho estava respirando. Mas isso acontece, é super comum. É uma insegurança da mãe, é uma preocupação, é um medo, né? Então, isso é uma coisa que eu não tinha, mas eu julgava na época. Falava, vai, será que eu não sou uma mãe suficientemente boa, né? Que eu não tô Se indo ver se culpava, meu filho tá vivo, né? A né? famosa culpa. A gente se culpa por tudo, né? Pois é, né? A gente acha que nunca tá bom. Você escuta de um lado, escuta de outro, você fala, né? Até porque não tem certo e errado, então você fala, e Exato. aí, onde eu tô? É, Então, acho que o principal é isso, não tem certo e não tem errado, né? Então, o que você tá fazendo é o que você pode fazer com o recurso que você tem ali na hora. exatamente. E isso é muito importante porque eu também sei de histórias de mães cujos filhos saíram ou estão prestes a sair e que se sentem culpadas por estarem sofrendo. Ai, não posso sofrer, eu não posso sofrer. E também não é assim. Nada, Também não é nada pode assim. ser visto dessa forma. Todos nós temos o direito de sofrer. E, na verdade, a gente não deve negar as nossas emoções. A gente tem que aprender a administrá-las. Sim, Incluir sim, aquela emoção, acolher aquilo, não, tá tudo certo, então deixa eu ver, não tem problema sofrer, faz parte. E o que que eu posso fazer para me sentir bem? O que que eu posso fazer para exatamente. melhorar isso, né? É, Então, os dois exatamente. lados da moeda, tudo tá ok. O importante é a gente conseguir administrar, ter as ferramentas e saber como a gente lidar com a situação de forma que a gente consiga ficar bem, né? Exatamente. E É, ensinar isso aos nossos filhos, que eu é. acho que esse é um grande diferencial, né? Eles terem essas ferramentas também. Então, por exemplo, né, eu acho assim, quando a gente fala de saúde, existem vários
pontos, né? Vários pilares da saúde. A gente vai falar mais aqui da saúde física, emocional e espiritual, mas a gente poderia falar saúde econômica, enfim, né? Tem outros pilares também, mas a gente pegando essas, né? Física, emocional e espiritual. Esses são 3 pilares que eu trabalho muito em terapia e acabo trabalhando, mesmo sem eles perceberem, com os meus filhos. Né? Então, por exemplo, a saúde emocional, essa confiança, né? E só de você passar isso, esse manejo, né, de como ele vai se comportar, do que ele, dessa consciência que ele mesmo tem que ter do que ele está sentindo, do saber dizer não, da confiança nele, né? Então, a autoconfiança, você gerar isso na criança, que depois vai crescer e vai ser um adolescente, isso vai mostrar também nas decisões, né? Muita mãe tem preocupação. Será que meu filho adolescente vai beber, vai se envolver com droga, por exemplo, vai fazer algo errado, né? Então, assim, você vai dar ferramenta para ele, emocional, que não é na hora que ele está saindo para a escola, né? É desde pequeno, apesar que nunca é tarde, né? Mas quanto mais cedo você começa, mais fácil é. E essa criança vai com essa bagagem já emocional e também, como a gente falou, sentindo que você está bem, isso já é o primeiro passo, né? Por exemplo, com meu filho, essa parte espiritual também, eu dei para ele um crucifixo de madeira para ele levar como forma de proteção, como um símbolo de proteção. E eu vi que para ele aquilo foi de uma importância incrível. Ele pegou logo, ele guardou e ele fica com aquilo. E eu sei o quanto. Eu até brinquei, porque eu dei também um porta-retrato da família, que tocava uma musiquinha e tal. Ele não levou o porta-retrato, mas ele falou: não, mamãe, deixa aqui, tudo bem, até porque no quarto, enfim, né? Mas aquilo ele levou. Né? Então, assim, aquilo era a segurança espiritual dele, era a proteção, o símbolo de uma proteção espiritual dele lá. E cada criança vai ter vamos dizer assim, algo que se conecte mais com esse simbolismo de proteção, né? Com essa sensação de não estou sozinho, não porque a estou gente não está sozinho. sozinho, exato. E isso é muito importante. A gente, claro, dentro do conceito espiritual de cada família, né? Sim. Independente de religião, independente do que seja, mas ter passar algo que os fortaleça, que eles se sintam, que eles possam ter ferramentas para fazerem coisas que no momento em que eles se sentirem seguros, tiverem medo, não tiverem bem, eles façam uma oração, eles peguem aquele objeto, símbolo, né? Possam abraçar aquilo, colocar no coração, vamos dizer assim, rezar, orar, fazer uma meditação, né? Ou buscar, se for realmente o caso, que às vezes é o caso mesmo, buscar ajuda dentro, por exemplo, se for uma faculdade, né? Buscar ajuda de um psicólogo lá, conversar Sim. com alguém que possa auxiliá-los, levar isso, né? Dizer, olha, me telefona, me liga se você não ficar bem, né? A gente está ali com escuta ativa, né, para auxiliar nosso filho naquele momento. Então, existem várias coisinhas, várias ferramentas, e uma questão que eu acho muito, muito interessante e que ajuda muito no processo da segurança, principalmente quando eu mal acaba de sair de casa e vai começar a faculdade, é já ter estabelecido uma data de reencontro. Então, vamos supor, se mora muito longe da faculdade ou mora em outro país, já ter as passagens, a passagem marcada para daqui tanto tempo, ou ele vai para casa, ou a família vai lá visitar. Isso traz essa sensação de ter uma data específica em que ele sabe que ele vai voltar para casa, ou que os pais vão visitar, traz emocionalmente uma segurança muito grande. Inclusive, é uma dica das próprias universidades quando eles se mudam. Porque
A criança já sabe que tem aquele timing ali, né? E que em X tanto tempo ele vai poder estar de volta com a família, vamos dizer assim, É, né? eu não fiz isso, né, de estabelecer uma data, até porque eu acho que o funcionamento da minha família é um pouco sem datas e sem muito planejamento nesse sentido, mas ele sabia disso e a gente falava a todo momento. Se você em algum momento precisar voltar, se em algum momento você precisa da gente, não tem problema nenhum. Ou a gente vai até você, ou você vai estar com a gente, né? Então, isso pode acontecer. Sim. Sinta à vontade, né? Então tem essa confiança de ligar e falar: mamãe, tô precisando de você, você pode vir até aqui? Ou papai, ou vou até aí. Então, assim, é essa liberdade de saber, você não tá. Assim, a gente já mudou muito, né, de país. Então, como casal, eu e meu marido, a gente já tem essa característica de mudar bastante. E os meus filhos depois eles nasceram e foram acompanhando também essas mudanças, né? E uma coisa que a gente vai percebendo e aprendendo também, que é essa questão que você não está deixando nada, você está somando. E Uhum, que qualquer coisa você volta, uhum, né? Então, claro. assim, você tem uma base que seja cultural, que seja sua família, que seja. Então, você tem para onde voltar sempre, né? Sempre. Aonde você de repente se sente mais seguro, onde você tem as pessoas que você ama. Então, você tem esse recurso. Então, eu sempre dizia isso para ele: olha, você tá aí e a gente tá aqui. Se você precisar, a gente vai, ou se você precisar, você vem. Então, essa era a segurança dele. Ele sabia que se ele precisasse, ele podia estar com a gente, Exato, exatamente. né? E falando de saúde física, né? Eu acho que é muito importante a gente, pensando em ferramentas, né? De acordo com o que cada um, o que a família está habituado, mandar uma farmacinha, por exemplo. Você trabalha com os óleos essenciais, eu sei que você é uma aromaterapeuta maravilhosa. Eu também sou fã dos óleos essenciais. E isso, a gente ensinar, seja óleo, seja remédio, seja o que for, é uma ferramenta importante para eles saberem o que usar, o que faz bem, não só para a parte física, mas também para a parte emocional, no caso dos olhos. Sim, Isso ajuda muito. é, Cris, tem assim um conceito que eu também bato bastante na tecla, é assim, a gente cria hábitos, né? Hábitos, depois é difícil de você desfazer. Então, procure criar bons hábitos desde o início. Quando um filho sai de casa, ele vai começar a criar os hábitos de como viver sozinho, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vou arrumar minha cama quando eu acordar, eu vou, mesmo que isso seja diferente, porque muda, né? Então, mesmo que isso seja diferente do dia a dia em casa. Então, eu vou arrumar minha cama quando eu acordar, eu vou só comer comida congelada ou eu vou cozinhar minha própria comida, né? Eu vou comer fora sempre, eu vou usar um remédio, eu vou usar uma abordagem mais natural. Então, para mim, isso é um ponto assim muito importante de procurar proporcionar para eles, indicar para eles, assim como para os meus filhos, como para os meus pacientes, que eles já comecem a partir daí ter hábitos saudáveis, Uhum. né? Então, assim, se eles puderem começar a partir daí, porque assim, a gente tem muito os pais cuidando da gente o tempo todo e muitas vezes da forma deles, e tá tudo bem também, né? Mas a gente sabe hoje do poder de uma oração, de o poder de uma conexão espiritual que seja, né? A gente sabe da importância, por que eu tô falando a gente sabe? Porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente sabe, não tem volta. A gente tem que Uhum. fazer alguma coisa com aquilo, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe disso. A gente sabe hoje, não sou contra remédio, mas a gente sabe hoje dos efeitos colaterais e do abuso que todo mundo teve, né? Um pouco como a internet, a gente só está aqui falando e conversando e um monte de gente ouvindo em outros países porque ela existe, mas tem também o lado mal, o uso ruim Claro. da internet. Então eu falo a mesma coisa da medicação. Então assim, para
mim, os óleos essenciais, e isso começou também com essas minhas mudanças, eu mudava e falava, eu não tô com o meu médico. Eu tinha muito enxaqueca, eu falava, meu Deus, se eu tiver uma crise, cadê o meu neuro, que sempre cuidou de mim? Ou eu não tinha um remédio, eu tinha que trazer do Brasil. Eu viajava trazendo vários remédios do Brasil. Hoje, se você entrar, eu não tem mais nenhum, e eu não trago mais, eu não tenho mais enxaqueca. Aí você fala, onde virou essa chavinha, né? E é isso que eu quero passar para os meus filhos. Então, desde o início, eu já passo essa forma de cuidado. Então, o que eu fiz, por exemplo, quando o Rafa saiu de casa? Sem contar que você tem mais segurança, porque não tem efeito colateral. Ele pode usar, mesmo que ele não tenha algo instalado, vamos supor, ele vai usar um óleo de orégano que é para se ele tiver alguma bactéria. Então, ao invés de um antibiótico, ele vai usar o óleo de orégano ou uma cápsula que tem aqui da doTERRA de óleos essenciais que chama GX Assist. Se ele não tiver alguma infecção por bactéria, aquilo não vai fazer mal para ele, né? Então eu tenho a segurança que ele tem algo lá que vai cuidar dele e que não vai fazer mal ele sabendo usar aqueles produtos. E como ele já usava aqui em casa, então é melhor ainda. Então, por exemplo, eu até separei algumas coisas aqui que ele levou, né? Que eu falo, é o cuidado que você tem da saúde física, e a gente está falando de físico, espiritual e emocional, mas isso é uma coisa só, né? A gente dividiu, mas isso tá super misturado e uma coisa depende da outra. Exatamente. Se você não tá bem fisicamente, vai mexer com o seu emocional. Se você não tá bem emocionalmente, vem as doenças psicossomáticas, enfim, né? Sim. Então, por exemplo, eu uso os óleos da doTERRA, né? Então, a doTERRA tem as vitaminas. Eu falei, gente, ele ainda ia jogar futebol. Eu falei, eu não sei como vai ser. Ele se alimenta muito bem, mas mesmo assim, hoje a gente sabe que o alimento não tem tanta qualidade assim. Então, leva as vitaminas. Então, eu já tinha segurança de que ele estava usando vitamina para complementar e ainda mais fazendo esporte. Eu mandei, ele levou, coloquei na bolsinha dele o GX Assist, que é esse que tem ação antibiótica. Então, se ele me ligava que ele falava assim, ai, mamãe, acho que eu tô começando a ficar doente, eu falava, vai, filho, 7 dias de GX Assist. Então, eu tinha confiança que aquilo não ia nem evoluir, né? De Blue, que é para dor muscular e articular. Então, assim, muita coisa ele já tinha e ele mesmo já foi colocando, né? Então, eu sei que ele não ia deixar algumas coisas de fora de jeito nenhum. Então, isso ele já usava aqui. Protetor solar. Quem mãe que não fala, filha, ainda mais que vai jogar futebol, mas mesmo se não for, né? Leva o protetor solar, passa e tal. Então, eu falo, bom. Então, assim, são coisas, né? Aqui são alguns exemplos. Depois tem a pasta de dente natural, que eu falo, é algo que você usa todo dia, filho. Cria o hábito de, principalmente as coisas que você usa todo dia, usar natural. Então, eu percebo que dessa forma eu tô já colocando na vida dele um hábito que provavelmente ele vai continuar, né? Então, o momento de sair de casa também é um momento de você falar, filho, você está começando a sua vida. Presta atenção do que você vai fazer dela, as pessoas que você vai se encontrar, né? O que você vai comer, os pensamentos que você vai ter. Sem dúvida. Então, assim, eu acho isso também bastante importante, a gente saber que ali vão ser instalados hábitos que provavelmente vão continuar. Hábitos de exercício, né? Meu Deus, como exercício é uma Exatamente. coisa importante para a saúde, não só física, mas emocional mesmo. A pessoa tá lá estressada, não tá bem, tá irritado, tá triste. Vai correr, vai fazer um esporte que ama, bota para fora aquela, de repente, uma angústia, né? Numa aula, sei lá, de boxe, vai pedalar, Agora eu ou não fazer uma aguento. yoga. Cris, desculpa. Olha que fofo. Mensagem do meu filho. Obrigada, mamãe, por sempre cuidar de mim. Não Ai, aguento, né? que lindo, que Rafa, te lindo. amo. Que lindo! É isso aí, é isso mesmo. Aí a mãe não chora, que ele tá lá, E chora aqui. mais ainda, olha, e mais ainda, obrigada, mãe, por me ensinar, porque eu acho que mais importante do que cuidar é a gente ensinar para que eles se cuidem, né? É muito Verdade. fofo, Porque Rafa, você... Que muito lindo. fofo. Agora eu não consigo mais nem falar, tá vendo? Ah, Emocionalmente me desestabilizou.
Mas é isso, é você dar ferramentas, porque mesmo à distância você pode cuidar, né? Então, ele tendo as Claro. coisinhas dele lá e tudo, e falar para ele, filho, né? Pensa positivo, tô aqui, respira. Cris, que presente a gente tem de Deus, que é a respiração. Nossa, é tudo. Respiração acalma os batimentos cardíacos, faz com que a gente consiga pensar melhor, a gente consegue se conectar através da nossa respiração, traz paz, alivia, tira estresse. Né? Eu também sempre ensino isso para Carol, quando ela, ou o Ricardo também em casa, quando começam a ficar ansiosos. Primeira coisa, respira Respira. profundamente, né? Porque quando você Profundamente. respira, além da própria função da respiração mesmo, né, fisiológica, só o fato de você parar e já trazer isso para a consciência, essa respiração, você já está parando o momento, Exato. desacelerando aquele momento e olhando para ele. Não, e principalmente você vai para o seu momento presente, porque um dos grandes problemas da ansiedade, né, é que você está com o seu pensamento lá na frente, em algo, em algum medo, em algo que você se preocupa, em alguma situação que muitas vezes não aconteceu, ou então está Sim, remoendo algo do passado, não está no momento presente. E a respiração faz esse movimento de trazer a gente para o momento você presente. está se pré-ocupando, né, de Exato. algo que ainda nem aconteceu. Então, é uma Exatamente. pré-ocupação. Beber um copo d'água. É um ato também É, tão simples que vai trazer você. Tô aqui, tô bebendo água, tô sentindo essa água entrando, tô me concentrando aqui no aqui e agora. Então, assim, exato. são coisas, na verdade, instrumentos simples que você pode dar para que vai levar para sempre. É. E, 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 e hoje em dia a gente fala muito sobre o poder do pensamento. Eu acredito muito nisso. Isso é algo que eu vejo na minha vida, né? Não só acredito, como eu vivencio, como o nosso pensamento, ele afeta a nossa realidade, né? E a gente ensinar isso aos nossos filhos. Sempre que houver uma situação, já projetar aquilo dando certo, não fluir, vamos dizer assim, não vibrar no medo ou na Sim, preocupação, ai, não sei, na insegurança, ai, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Já projeta, já mentaliza, já coloca em palavras, sente que aquilo já deu certo, que já claro. aconteceu, que está tudo bem, né? Isso é fundamental Se também. a A gente for gente falar aqui, por exemplo, eu trabalho também bastante com física quântica. Fiz uma formação em EFT, que são uns tappings para liberação emocional, é energético, isso inclusive você pode fazer à distância para ajudar outras pessoas, né? Então a gente sabe que hoje o pensamento, a energia, ela viaja, né? Então que não tem mesmo à fronteira. distância, sim, você pode cuidar muito do outro. E principalmente é o que eu falo, a gente precisa num dado momento, e aliás, sempre aprender o autocuidado, É. né? A gente fala muito, por exemplo, quando a criança é pequenininha, que às vezes ela se machuca, você fala, isso é automático, eu também fiz isso, tá? Ai, toma esse remedinho que agora vai passar. Que mensagem você está passando? Que algo externo, que talvez ainda vai causar efeitos colaterais e tudo, vai curar ela. Sendo que ela Uhum. tem um poder de autocura, né? Enorme. Você não chega para sua pele quando você se corta e fala, vai, se recompõe aí. Ela vai sozinha e ela vai lá se recompor. Claro que você pode pôr ajuda nisso, né, externa. Mas então, assim, muito dessa cura vem de dentro, né? Então, você passar isso para os seus filhos. Filho, você tem tudo que você precisa aí. Eu tô aqui, mas você tem tudo que você precisa aí. Uhum. Tem todas Acredita, as ferramentas. né? Sim. Acredita, você tem todas as ferramentas. Então acredita em você, acredita que você pode, acredita no mundo de possibilidades. Você pode ser o que Uhum. você quer ser, né? O que você quiser. Então assim, isso é importante. Você passando essa confiança, você vê que essa saída fica mais tranquila, É. né? E a Mas isso gente nada é teoria, né, Cris? Tem que sentir. E tem esse que sentir. sentir é trabalhar É diariamente. prática, É é prática. Como prática, tudo na vida, né? A gente precisa. Você quer ser um bom jogador é de futebol? Tem disciplina. que praticar.
tem que ter disciplina, tem que, né? Não adianta. Ficar na teoria não resolve. Não A adianta. vida é colocar em prática aquilo que a gente se dispõe a fazer, né? E é Não isso que adianta. faz a mudança real. É trazer Não para adianta o você mundo. falar todo dia algo, pensando que só você falar vai adiantar, se você não realmente, se aquele falar não está com a verdade do sentir absoluto, da sua conexão com você Que eu mesmo, da sua verdade. Exato. E nós, mães, né? É como a gente sempre fala, os pais são os exemplos. Não adianta o que a gente fala para o nosso filho. Ele faz aquilo que a gente faz, É. né? E, Ele Cris, às vezes aprende é o que a gente difícil. faz. E às vezes é difícil a gente chegar nessa verdade, porque a gente tem nossas crenças, né? A gente tem nossas máscaras, nossas personagens, e a gente precisa delas para É, sobreviver, né? Elas serviram ou servem para a gente, tem algum objetivo. Então, quando a gente faz isso, da gente realmente parar e falar para o outro, principalmente para um filho, dar um conselho para aquele filho que está saindo de forma genuína, sem as nossas crenças, né? Sem as nossas máscaras, eu sou a boa mãe, eu sou a hum, mãe má, enfim. Então, sem as nossas crenças, sem os nossos medos, porque às vezes a gente passa os nossos medos. É sem muito dúvida. difícil. Se você não tem um treino, um preparo psicológico, um manejo das suas emoções, você não vai conseguir, porque você Exato. vai acabar agindo como você está acostumada, no seu Exatamente. É. automático, né? Então, você ser verdadeira não é tão simples assim. Não. Não, não é nada simples. Não é nada simples. É por isso que a gente precisa olhar para dentro. Sim, O caminho para que a vida de um filho seja leve é a gente fazer esse movimento dentro da gente. Quanto mais a gente se trabalha internamente, quanto mais a gente consegue curar as nossas questões, os nossos medos, as nossas preocupações, mais a gente passa essa leveza e essa serenidade, segurança para os nossos filhos. sim. É chegar à noite, toda noite, fazer uma percepção de como foi o seu dia, como eu poderia ter feito diferente, Uhum. né? É ajudar ainda um pouco para a terapia cognitivo-comportamental, é dar instrumento mesmo físico e de estratégia de como eu poderia ter feito diferente, né? E se eu fizesse diferente, será que eu ia alcançar o resultado? Sim. Então, assim, por exemplo, aqui, eu não falei desse óleo, mas esse aqui chama Adaptive, ó. Uhum. O nome já diz, né? Adaptive. Então, ele é excelente para quem está saindo de casa, ansiedade, depressão que pode vir, né? Não vou nem falar ansiedade, depressão como um transtorno, como uma patologia, mas como um sentimento ansioso, né? Um sentimento de uma tristeza por todas essas perdas que você está tendo, perdas entre aspas, porque eu acho que você só está somando, mas enfim. Então, você pode ter um olhinho que num momento você vai, pera, deixa eu passar. Deixa eu inalar, né? Isso são moléculas químicas que você vai inalar, sistema límbico. O olfato está diretamente ligado com o sistema límbico, que é o sistema responsável por nossas emoções, e você já vai ter uma calma, Sim. né? Então, assim, o quanto é importante você ter isso na mão para poder te ajudar. E só o fato de você parar e falar, ah, preciso do óleo, ah, preciso beber água, que é o que a gente estava falando, você já está saindo do automático. Exato. E uma coisa que eu acho que também pode, a gente pode adicionar a isso, antes de dormir, por exemplo, lembrar daquilo que eu poderia fazer diferente, mas também focar, lembrar de algo muito bom que aconteceu naquele dia Claro, e agradecer. Porque quando a gente faz esse movimento de focar em algo que foi bom, mesmo que tenha sido, às vezes, um encontrar uma pessoa, ou só dar um oi para alguém, ou de repente alguém que veio te dar um abraço, ou uma palavra que você leu num livro, ou né, algo que te fez bem, que te trouxe um sentimento de, puxa, aquilo me preencheu, eu estava precisando daquilo naquele momento. Ou às vezes a comida que comeu, sei lá, qualquer coisa. Lembrar do que foi bom, o que foi mais gostoso nesse dia e agradecer por aquele momento, porque a gente vai praticando a gratidão. mas, Cris, a gente tem que agradecer os perrengues também.
as coisas ruins, A gente tem porque que a gente agradecer. a gente tem a tendência em dividir isso, né? Ah, isso foi bom, isso foi ruim, é, mas na verdade tudo é o que tem que ser E os perrengues são importantes para o para que a gente crescimento, cresça, para que a gente né? cresça, né? Então você também tem Evolua, que agradecer, claro, né? sem dúvida. Mas eu acho que quando a gente foca em algo positivo, é mais fácil para você entrar naquele processo Verdade. do pensar no positivo. Ok, eu aprendi com esse perrengue. Agradeço isso ter acontecido na minha vida. Isso me fez crescer. Numa próxima oportunidade, eu vou reagir de uma forma diferente. Eu já tenho ferramentas para como é que eu vou vivenciar isso. Então, agradeço por isso. Mas, para a gente entrar naquele processo de emanar aquela energia boa, de gratidão, de coisas do pensamento positivo, do sentimento positivo e a gente começar a atrair mais disso, o legal é a gente escolher algo que foi muito bom naquele dia, Claro. né? Você tem razão, Cris, até porque assim, isso que a gente está falando de agradecer os perrengues, né? É uma prática também. E muitas vezes no momento que o perrengue está acontecendo, você não consegue esse Não. agradecimento, né? Só Não. lá na frente que talvez você vai falar, poxa, aquilo que eu passei, né? Mas então é muito mais fácil realmente a gente buscar as coisas boas e o que traz para a gente, né, um sentimento mais acolhedor e agradecer por É, aquilo. Mas a gente tem que ter isso em mente, né? é, Que os perrengues que a gente passa também são importantes para o nosso sem crescimento e também dúvida. merecem, né, Sem um dúvida. olhar. E a gente, como mãe ou como pai, a gente orar pelos filhos, né? Como é importante a gente jogar uma energia. Orar, que eu digo, quando eu falo oração, não necessariamente precisa ser uma oração dentro de uma religião, mas jogar aquela luz, jogar essa energia de projetar, olhar para o nosso filho e ver o nosso filho Claro, saudável, próspero, feliz, alegre, cheio de amigos, dentro da característica dele, da personalidade dele, ele bem, né? Fazer essa projeção. Isso traz uma força muito grande é, para aquele filho, né? é, E, é verdade. eu tenho um exercício de proteção que eu gosto muito e que eu acho que seria muito legal. A gente, não sei se tem alguma outra coisa que você queira falar, que você queira Não, eu trazer. acho que seria legal a gente a gente já deu algumas dicas aqui, né? Até de óleos essenciais para levar. Se depois alguém tiver alguma dúvida, quiser algo específico para um filho que está saindo, o que que ele deve levar, enfim, pode mandar uma mensagem no privado que a gente faz aí um protocolo viagem, um protocolo SOS leve comigo. É, E Carol levou muitos olhos, levou pedrinhas que ela se sente protegida, objetos assim simbólicos, e tem ferramentas, né? Ferramentas para ansiedade, meditações, isso tudo é bom demais. é a nossa caixinha das emoções, É, né? Assim que de gerenciamento de tudo. é, Mas eu queria muito que você passasse isso também para a gente, porque é o que eu falo, a gente tem várias ferramentas sim. e acho que é importante a gente aprender mais essa. É. Essa é uma ferramenta que eu uso muito, eu praticamente faço todos os dias, ensinei os meus filhos também. E é uma ferramenta de visualização energética, através do uso da cromoterapia, que é uma cúpula de proteção. A gente pode fazer, eu faço para mim mesma e eu faço para os meus filhos, mas eu também ensinei a todos lá em casa a fazerem. Porque quando a gente mesmo faz, eu sempre falo para os meus filhos, eu oro por vocês, eu projeto tudo de bom, a gente como mãe sempre faz isso, mas nada melhor do que a própria pessoa fazer por ela mesma, Claro, né? Isso não existe poder igual. Porque a gente, como aquela história do comandante do navio, né? A gente cuidar da gente e a gente projetar o que a gente deseja, e enfim. Então, essa cúpula de proteção, ensinar isso aos filhos é um grande instrumento, porque vai trazer também, além da gente fazer vamos dizer assim, energeticamente uma proteção, traz um alívio para o coração, que é o seguinte. Então, a gente se imagina dentro de um círculo, como se fosse um tubo de luz. Esse tubo de luz, ele é gigantesco, ele é infinito, ele vai até a gente não vê o fim. E ele é um
tubo de luz, como se fosse luz eletrônica, que fica ao nosso redor e nos protege. E nós estamos ali naquele centro. Ao redor desse tubo de luz, nós projetamos um tubo de luz azul. A luz azul é a luz da proteção, que vai selar aquele tubo. Então, a gente fica duplamente protegido, nada penetra no interior, né, onde nós estamos, e também é infinito, tão grande quanto. Dentro deste tubo de luz, nós visualizamos uma luz violeta, como se fosse uma fogueira, um fogo violeta. Ele vai subindo, vai girando em sentido anti-horário, ele vai subindo dos pés à cabeça e vai até o infinito também. E esse fogo violeta, ele tem uma grande característica, porque ele transmuta as energias. Então, ele queima, purifica, transmuta, e você pode falar 3 vezes: queima, purifica, transmuta, queima, purifica, transmuta, queima, purifica, transmuta. Todas as energias negativas que a gente mesmo tenha projetado através dos pensamentos, através dos sentimentos, de medo, de insegurança, de tristeza, de raiva, tudo aquilo que a gente sentiu, esse fogo violeta, ele penetra e transmuta em energias positivas ou energias que tenham sido projetadas contra nós em algum momento. Então, todas aquelas energias que estão dentro do tubo de luz serão transmutadas pelo fogo violeta. Uma vez feito o fogo violeta, a gente imagina como se fosse uma cachoeira de luz cor-de-rosa, que o rosa representa o amor incondicional. Então, a gente toma um banho de luz de amor incondicional. E essa luz penetra pela nossa cabeça e faz um movimento contrário do fogo violeta, que é o da transmutação, né? A gente recebe, penetra pela cabeça, vai passando por todo o nosso corpo, por todas as nossas células. É como se nós estivéssemos com bilhões de pontinhos de luz em todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E a gente sente aquela paz no coração, aquela calma, aquela serenidade, e a gente se torna, então, essa luz, esse amor incondicional. E aí é um movimento que, além da gente se proteger, né? Então, nada penetra, a gente transforma o nosso, vamos dizer, o nosso ambiente, o nosso mundo interno. E se sente seguro, tranquilo, sereno, amado, forte. Então, eu acho que é um exercício maravilhoso para a gente fazer e também ensinar aos nossos filhos. Adorei, Cris, adorei. Você sabe que eu também faço, né, o decreto da chama violeta, que tem um pouco dessa parte aí, tanto do tubo de luz como de transmutar a energia. E tem uma frasezinha que eu acrescento no final, que tem a ver com isso que você terminou também, que é: todo poderoso eu sou, todo poderoso eu sou, todo poderoso eu sou. Né? Então a gente tem que acreditar no poder que a gente tem e que os nossos filhos, quando saem de casa e vão buscar a vida deles, o objetivo deles, que eles também sintam esse poder. Exatamente, porque o poder está ali, ó, dentro de cada um de De nós. cada um, todos somos luz. Todos somos luz. Todos somos luz. Ai, adorei a Eu nossa também conversa. adorei muito, muito, muito obrigada. Se alguém quiser colocar aqui alguma dúvida, a gente ainda tem uns 2 minutinhos, mas foi uma delícia conversar. Foi muito bom. É um assunto assim especial, que é o que eu falei, além da gente, apesar da gente ser terapeuta, nós somos mães, e a gente passou por isso, você também, né? Da Sim. saída já de um filho de casa, e quem não passou, Em algum espero que momento passe, vai vai passar. passar, né? Ah, tem gente agradecendo. Beijo para Beijo, todo mundo que entrou Cláudio. aqui. Tinha Beijo. tanta gente especial, você Tanta. vai vendo aqui as Tem pessoas muita gente entrando. querida nessa Tem live. tanta gente legal aqui. Você vai. A gente se atrai, né? Você vai vendo e você fala, gente, é tudo gente do bem aqui. É verdade. Muitas amigas queridas. Tá muito, muito, muito gostoso É estar com muito vocês. gostoso ver todo mundo entrando aqui. A gente sabe que muitas daqui também Não é, tiveram os filhos Lê? que. Obrigada, Lê. A gente sabe também que muitas mães muitas pessoas que entraram aqui tiveram os filhos saindo de casa também, algumas vão ter.
Então, aproveitem esse momento, porque a gente é uma partezinha da vida dos nossos filhos, uma parte muito importante, mas a gente tem que saber que cada um é um ser único e veio com uma missão a ser cumprida, e a gente não pode, com os nossos medos, com as nossas crenças, impedir esse crescimento, né? Então, Exatamente. é A gente deixar precisa todo mundo ir. estimulá-los a Aí, encontrarem os seus propósitos, vivenciarem as suas histórias e realizarem aquilo que eles vieram aqui construir, né? isso, e saber que a gente está E aqui. que a gente está aqui. E sempre está lá. E sempre estaremos nos corações deles. É E eles nos verdade, é nossos. verdade. É verdade. Né? Ah, adorei! Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mi. Obrigada, pessoal. Um beijo Obrigada. muito carinhoso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.